Para explicar o que acontece na nossa vida, que acontece tanta coisa aí, por que nós reagimos como reagimos, por que nós funcionamos como funcionamos, ou não funcionamos como não funcionamos, porque todos nós estamos vestidos por uma pele humana, e então tem umas questões aí que a gente às vezes não entende, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não sabe lidar bem com essas questões, muita polêmica entre nós mesmos. Então é necessário explicar alguns pontos. Por que nós reagimos ou não reagimos às diversas situações da nossa vida? Como nós reagimos? Por que eu sou assim? Por que isso acontece? Por que eu penso isso? Por que eu faço isso quando deveria fazer aquilo? O que acontece comigo? Porque eu sei, eu entendo o correto, eu sei o que é o certo, mas às vezes eu não consigo dominar a minha própria vontade humana e quando vejo já estou com os pés entre as mãos enfiados e aí a coisa atola de um jeito que eu me atrapalho. Por que isso acontece comigo? Então eu creio que essa é uma questão contemporânea, né? Porque todos temos esse tipo de divagação, de pensamentos, de questionamento. Primeiro, o ser humano é um ser muito complexo. O ser humano, se você olhar enquanto animal, por animal, tem animais que já parece que um potro, um cavalinho, ele quando sai do ventre da égua, ele já fica em pé, andando, meio trôpego, meio assim, inseguro, mas ele sai andando, ele já nasce andando, ele não tem que aprender a ler, ele não tem que aprender comer, ele não tem que aprender a se limpar quando vai no banheiro, ele não tem que aprender a escovar dente, ele não tem que aprender qual é a condução que ele pega para ir para o trabalho, ele não tem que fazer nada disso, né? Então, até certo ponto, qualquer tipo de animal, por exemplo, um pássaro, ele nasce, ele sabe que ele vai voar, é a natureza dele. O ser humano não, o ser humano demora para se formar em uma profissão. Se ele for bem diligente, ele vai terminar esse diploma lá com uns 21 anos de idade. A personalidade do ser humano é formada até os 7 anos de idade, ou seja, essa pessoa que dá um trabalho danado para nascer, que machuca todo mundo, e já nasce chorando, tem que aprender a comer, tem que aprender a uma porção de coisa e depois tem que aprender a ganhar o seu sustento para poder comer. Então, o ser humano é muito complexo, é diferente de tudo que você já viu por aí nesse mundo. Por quê? Porque o ser humano é um composto. E agora eu quero me dirigir a você, que se interessa por tudo aquilo que a gente fala aqui. Porque se você está assistindo as nossas ministrações constantemente, você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa especial. Por quê? Porque essa ministração aqui, essa palestra aqui, não é uma religião, nem autoajuda, nem nada, mas é uma ciência espiritual da parte de Deus para tratar de verdade, objetivamente, com todo ser humano. Porque o Filho de Deus já tem um predestino garantido. Agora o que nós estamos fazendo aqui é cuidar do caminho até lá. É só isso que nós estamos fazendo. Então, o ser humano é um composto de espírito e carne. É uma dualidade. São duas forças antagônicas, contrárias. Como disse Claudeci, dois inimigos entre si. Um não gosta do outro de jeito nenhum. Fizeram uma fofoca entre eles e não tem ninguém que vá consertar isso. São inimigos. Isso acabou. Você pode comparar isso em Gálatas capítulo 5. A carne briga contra o espírito briga contra a carne. Por quê? Porque são opostos. Foram feitos assim. Eles não vão se reconciliar. Então, primeiro ponto do nosso tema de hoje. Não tente reconciliar carne com espírito, porque você vai perder tempo, porque nunca jamais se conciliarão, porque eles são opostos eternos, eternamente inimigos. Jamais eles se conduzirão na mesma direção.
Então sempre são polos opostos do mesmo ímã. Está aí uma boa comparação. Então no título, se você percebe, eu coloquei primeiro a palavra espírito, depois eu coloquei a carne. Eu poderia ter chamado de a carne e o espírito. Poderia ter chamado de o que a carne tem a ver com o espírito. Poderia ter colocado a opção de nome nessa ordem, mas eu coloquei na ordem o espírito e a carne. É um tema simples, mas é muito profundo. O fato da palavra espírito ter vindo primeiro já significa alguma coisa que eu quero te mostrar aqui. O quê? O espírito veio a existir primeiro. O espiritual existe antes do carnal. O espírito existe antes do material. O espiritual chegou primeiro, antes da carne. Você não vê o espiritual, você não vê o espírito, mas ele é real. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, diz que pela fé nós entendemos, porque pela fé também se entende, que o universo foi criado pela palavra, ou seja, não existia nada, né? E Paulo diz lá em Hebreus 11, 3, porque para mim foi Paulo que escreveu, para outros talvez não, para mim foi. Então, em Hebreus 11, 3, diz assim no final: de modo que o que é visível surgiu daquilo que é invisível. Aí eu te pergunto, então quem veio primeiro? Quem veio primeiro foi o invisível. O invisível estava. O invisível não era visto. Invisível, mas era real. Então, a palavra você não vê, mas ela é real. E a palavra da vida humana, da vida material, melhor dizendo, as coisas todas. E o grande exemplo disso é a primeira expressão de criação do grande Criador. Haja luz. Não havia. A partir do momento que ele falou, houve. Ou seja, o visível veio do invisível. Por isso eu coloquei o espírito e a carne, porque aqui nós estamos falando de algo que já existia, que veio primeiro, e algo que veio depois. E se você estabelece essa sequência na tua mente, você vai compreender muito mais profundamente e com muito mais facilidade todas essas revelações que nós estamos falando. Consequentemente, você vai rebater e combater e não concordar com a pregação do sistema religioso, em vários aspectos, por sinal. Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.